Muito bem, pessoal. Boa noite para todas e todos, ou boa tarde ou bom dia, depende da hora que você vai assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma live para orientarmos sobre a resolução das atividades. Hoje o assunto são exercícios e aplicações sobre ondas sonoras. É o que veremos já já depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Então, de volta agora para tratarmos da nossa atividade envolvendo aplicações das ondas sonoras. Então, veja aí. Aparecendo para você o enunciado, então, da nossa atividadezinha que eu chamei aí de prova 2. Perfeito? Então, veja lá. Enunciado das questões da prova 2. Questão 1. Observe o modelo físico de propagação de uma onda sonora. Exatamente, pessoal, aquele modelo físico que a gente tratou na última aula, certo? Que já está disponível para vocês. Então eu vou pedir aí questões teóricas a esse respeito. Identifique os elementos físicos do modelo, ou seja, o que nós temos aí? Temos aí CR, vibração, propagação, lambda, pressão, pressão atmosférica, etc. Então, o que eu quero é que vocês identifiquem quem são esses elementos físicos, certo? E explicar o significado deles, né? Nessa modelização da propagação da onda. 2. Enuncie em um parágrafo como se pode caracterizar fisicamente o que é uma onda sonora. Também tratamos ontem, né? Exatamente a onda mecânica, longitudinal, etc. Aquelas propriedades que nós desenvolvemos na aula de ontem. Número 3, responda, em termos dos valores de sua frequência, como se distingue uma onda mecânica longitudinal em som, infrassom ou ultrassom. Também a gente tratou ontem, né? Logo mais você terá o videozinho correspondente para dar uma conferida novamente. Questão 4. Temos aí, ó, um dispositivo que é o osciloscópio, que eu comentei também na aula de ontem, né? Então, é um dispositivozinho que consegue transformar a onda de pressão sonora, quando esse dispositivo, que é o diapasão, vibra, ele, então, emite ondas mecânicas no interior dessa caixinha, o ar que está aqui vibra através daquelas regiões de compressão e rarefação que a gente comentou, e essas vibrações atingem o microfone, certo? Aumentando e diminuindo a pressão sobre a superfície de captação dele. E existe um circuito elétrico que converte essas vibrações em sinal elétrico. E isso, com um software adequado, é convertido numa onda. Então, essa ondazinha que aparece, ela te dá todas as informações da onda sonora produzida aqui dentro da caixa, no ar aqui dentro, certo? Então, é uma onda através da qual você pode ver frequência, amplitude e algum outro parâmetro associado a essa onda. Certo? Muito bem, então aí os itens. Qual a característica da onda sonora que nos permite distinguir som grave e agudo? Discutimos ontem. Também comentamos sobre o próximo item. Nesse caso, você vai aplicar a ideia fundamental que a gente tratou ontem. Por que fisicamente a seguinte frase é incorreta? Elvis, abaixe esse som porque está muito alto. É exatamente pela confusão do dia a dia entre o termo cotidiano e o termo popular. Popularmente, a gente confunde a altura de um som com a sua intensidade, certo? A altura tem a ver com frequência do som, se é grave, se é agudo, não é? Então, seria comentar esse aspecto e dizer exatamente qual é a diferença. A diferença é essa, né? Então, o Elvis deve abaixar o som porque ele está muito intenso, ele está com grande intensidade. E essa intensidade é proporcional, voltando lá, como vocês vão ver daqui a pouquinho, ela depende da amplitude da onda de pressão. Quanto maior a amplitude da onda de pressão, mais energia é transferida pela onda sonora e maior a intensidade do som.
Número 5, né? Itemzinho 5 dessa questão. Por que o nosso sistema auditivo consegue distinguir o som produzido por instrumentos musicais diferentes ao emitirem a mesma nota musical? Também tratamos ontem, é o videozinho que a gente apresenta exatamente essa situação, né? Todos emitindo a mesma nota, e existe uma propriedade de cada som, que é a forma da onda gerada pelos harmônicos fundamentais, que distingue uma da outra. Então, embora tenham a mesma frequência, a mesma amplitude, mas a forma resultante da onda é distinta. E o nosso sistema auditivo consegue perceber essa distinção na forma da onda. Então, veja lá, ó, voltando no osciloscópio. Veja aí. Esse dispositivo, que é o diapasão, ele emite um som quase puro. Som puro é um seno, perfeito. Então, quando a gente coloca aqui a voz de alguém, se a minha voz estivesse sendo modulada nesse microfone e levado para o osciloscópio, apareceria uma onda muito complexa, muito diferente de um seno purinho, mostrando que essa onda é formada por muitos senos. E o nosso sistema auditivo consegue perceber isso, certo? E a propriedadezinha é chamada de timbre, como a gente comentou na aula de ontem. Muito bem, então deixa eu voltar aqui com você um pouquinho. Voltando lá. Viu aí, gente? Então a primeira questãozinha trata essencialmente do que nós vimos na videoaula de ontem. Perfeito? Então aí, ó, daqui para frente eu vou fazer aplicações dessas ideias, certo? Então aí temos o primeiro textinho de apoio. Voltando lá no textinho. Veja lá. Texto 1 para responder as questões 2 e 3. Perfeito? Então, 2 e 3, as informações necessárias estão nesse texto 1. E eu intitulei o texto de velocidade do som, intensidade e nível de intensidade sonora. Perfeito? Então, a gente começa aí apresentando uma tabela com os valores da velocidade do som em vários meios, né? Vidro, alumínio, glicerina, água, etc, etc. Perfeito? Repara que eu agrupei em sólidos, líquidos e gases. Por quê? A onda mecânica pode se propagar em qualquer desses meios. Então, o som, sendo uma onda mecânica longitudinal, pode se propagar em todos eles. Vocês vão ver que existe um alcance de velocidades bem distinto, exatamente por conta das propriedades distintas que as moléculas e as ligações entre elas têm nesses vários meios, certo? Então, eu destaco esse fato, que a velocidade varia de um meio para o outro, e chamo a atenção aqui no seguinte, ó. A velocidade Vs do som no ar depende da pressão atmosférica local e da sua densidade. Então existe uma relação geral, que é essa número 1, que nos permite calcular a velocidade do som no ar, conhecendo qual é a pressão atmosférica de equilíbrio no local e qual é a densidade. Esse rosinho aí de baixo é a densidade do ar, certo? Para o intervalo de temperatura entre menos 30 e mais 30, essa expressão pode ser aproximada pela expressão 2. Então, a expressão número 2, Vs 331,4 mais 0,67 vezes T. T é a temperatura em graus Celsius no ambiente, ok? E aí eu vou dando outras informações, ó. Vou tratar em seguida da intensidade do som. A intensidade do som, como eu disse mais cedo, é dependente da amplitude da onda. Isso, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, por quê? Porque quanto maior a amplitude da onda, mais energia ela transfere enquanto se propaga. Então aqui a gente vai ter, ó, e essa intensidade ela é medida em watt por metro quadrado. Lembrando da física 1. Watts são joules por segundo, tá? Então energia por tempo, né, na verdade. Metro quadrado, que metro quadrado é esse? Da área que aquela onda sonora atinge. Pode ser a área de entrada do seu ouvido, pode ser a área da superfície de um microfone, etc. Certo? Então, quanto mais intensa aquela onda for, maior a quantidade de energia por segundo, ou seja, maior número de watts, ela transfere para a superfície. Perfeito? Então, é uma maneira de medir a intensidade. Então, a gente pode medir essa intensidade, por exemplo, em função da distância. E o que vai acontecer? Como a gente já sabe, quanto mais longe da fonte sonora, menor a intensidade. Exatamente porque a energia que saiu da fonte desse alto-falante, ó, ela se espalha por uma área cada vez maior.
O alto-falante emitiu 10 joules. Então, 10 joules atingiram uma área pequena que está próxima. Os mesmos 10 joules agora vão se distribuir por uma área maior à medida que vai se afastando a onda, a frente de onda, a região de compressão da fonte original que a produziu, né? Então, aqui é um gráficozinho que mostra essa ideia. Quanto maior a distância da fonte, menor a intensidade. Diretamente, a gente pode calcular a intensidade da onda sonora pela relação número 3 que está aí. O que me diz essa relação número 3? A intensidade é igual a A ao quadrado. Esse A é a amplitude da onda. Por isso que eu disse lá mais cedo, quanto maior a amplitude da onda, mais intenso, mais forte é o som. Depende também de ρ, densidade do meio, no caso o ar, e da velocidade de propagação da onda, certo? Então a gente pode deduzir essa expressãozinha para o caso de uma onda sonora. Então essa é uma expressão geral para calcular a intensidade desse tipo de onda, tá bom? Ela vale também para os ultrassons, inclusive nas aplicações que a gente faz do ultrassom. Perfeito? Então eu digo aí quem são as grandezas, certo? E eu peço para você prestar atenção que na figura 3, ó, tá vendo? Aquele comentário que eu acabei de fazer, a energia transferida da fonte sonora para o meio, à medida que aumenta a distância até a fonte, se distribui por uma área cada vez maior. Exatamente o que está aqui na nossa imagem, tá vendo? Então, com isso, a intensidade vai cair, exatamente porque a intensidade são watts por metro... Espera aí, Google. Watts por metro quadrado. Então, por isso mesmo, quanto maior a área em que uma determinada energia se distribui, resulta em menor intensidade, né? E aí eu vou chamar a atenção para uma proporção importante. Como a área depende do quadrado da distância até a fonte, então a intensidade do som é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte. Concretamente, se aqui, nesse local, eu meço uma intensidade I, nesse local que está no dobro da distância do primeiro, eu vou medir quanto de intensidade? O senso comum sugere ser metade, porque eu dobrei a distância. Não. Essa área aqui é 4 vezes maior do que essa. É só olhar o desenho, tá vendo? Então, aqui a intensidade é 1/4. Dobrou a distância, a intensidade fica reduzida a 1/4. Divide por 4. O mesmo se eu triplicar, tá vendo? Essa área aqui é 9 vezes maior do que essa, né? Então, a intensidade aqui é 9 vezes menor. Então, triplicando a distância, a intensidade diminui para 1/9. É exatamente o que eu disse aqui embaixo, nessa parte do texto, ó. A intensidade do som é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte. Muito bem? Aí eu vou apresentar um outro conceito agora. Deixa eu voltar com você aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, aqui no chat agora eu dei uma saidinha ali, tá tudo tranquilo. Tranquilo? Alguma observação até agora? Claro que eu estou passando as informações de um modo bem genérico, né? Para vocês se familiarizando com o texto, tá bom? Aí você vai ler com calma e perceber que todas as informações eu estou colocando lá no nosso textinho de apoio, tá bom? Então, em muitas situações práticas, o que acontece? Ao invés da gente calcular diretamente a intensidade do som, é mais prático, até mesmo para a grande maioria das pessoas que não estão habituadas com esse tipo de terminologia, a gente utilizar o chamado nível de intensidade sonoro, que você já deve ter conhecido por aí. É o famoso decibel. Ah, tá. Então, para avaliar a intensidade de um som, na prática se usa não a intensidade propriamente dita, o watts por metro quadrado. Se usa o nível de intensidade sonoro, que é medido em decibel. Então, nosso itemzinho seguinte do texto vai tratar exatamente disso, ó. Em muitas situações práticas, inclusive no cotidiano, tá vendo? É mais prático, então, utilizar-se o nível de intensidade sonoro de um som. Isso é feito por uma comparação numa escala logarítmica. A melhor maneira que se encontrou para fazer isso, a mais simples, foi essa, certo?
O nível de intensidade, o número de decibéis, certo? É N. E ele é definido, decibel é a unidade escolhida. Na verdade, a unidade é o Bell, em homenagem a Alexander Graham Bell, tá? Um físico, engenheiro, final do século XIX, que desenvolveu telefonia e mais várias outras aplicações importantes. Na verdade, então, é o submúltiplo dele, é o decibel, certo? dB. E esse nível em decibéis, alguns falam decibéis, mas a gente não costuma flexionar nome próprio, tá? Bell é nome próprio, nome do pesquisador. Então, decibéis, né? Seria, embora foneticamente soe estranho, mas é o mais conveniente. Se você quiser falar por aí decibéis, é gosto. N igual a 10, exatamente porque é um logaritmo decimal, e aqui a gente está usando decibel, certo? Então vem por daí o nosso 10 aqui. Como é uma escala de comparação logarítmica, então é log de I sobre I0. Quem é I? A intensidade do som, em relação ao qual você quer saber o nível de intensidade. E esse zero é uma constante, tá? Que é chamada de limite de audibilidade. No nosso caso, seria a menor intensidade de som que a gente consegue captar. Basicamente é isso, né? Quem já fez algum teste de audiometria lá, foi lá no fonoaudiólogo ou alguma coisa parecida, o que se faz é isso. Você vai diminuindo a intensidade do som e o médico vai verificando com você se você ainda tem percepção auditiva. A menor intensidade, em média, que a gente consegue captar, numa determinada frequência, é essa daí. Tá bom? Então é uma constante. E I é a intensidade do som em questão que você está avaliando. Perfeito? Então, suponhamos que você está medindo lá a intensidade do som produzido por uma caixa muito potente. A intensidade é 100 watts por metro quadrado. Qual seria o nível em decibéis da intensidade desse som? Seria pegar os 100 watts por metro quadrado, que é a intensidade do som, dividir por I0, que é 10 a menos 12. E mandar a sua calculadora fazer o logaritmo do resultado, né? Multiplica por 10. A continha, então, te dá um número de decibéis correspondente ao nível daquele som. Perfeito? Então, veja lá. Ó. Todas essas informações eu vou explorar nas questões 2 e 3. Questão 2, uma situação concreta. Vou fazer um estudo de caso aqui, ó, né? Aí é uma aplicação médico-veterinária. Então, os caras estão estudando lá o uivo do Canis lupus, né? Nosso lobo. Então, como é que foi feito? Colocou-se o microfone ligado lá no osciloscópio, e lá no osciloscópio, enquanto o lobo estava uivando, apareceu essa onda de pressão. Repare os detalhes. Amplitude de pressão, 18,5. Qual unidade? Lê lá no gráfico. Pressão, lembra? Pascal. Então, aqui é milipascal, né? Milésimo de pascal. E aqui no eixo das abscissas temos o tempo. Tempo medido nesse caso em que unidade? Ó, ms. ms é milissegundo, milésimo de segundos. Perfeito? Então repara que essa informação aqui te dá condições de determinar quem? Tempo de repetição, tempo de oscilação, período, né? Lembra? Uma oscilação completa da fonte, aqui ó, é um período. Então, como aqui nós temos uma escala de tempo, né? Então aqui nós temos o valor do período dessa onda, né? Que outra informação nós temos? A amplitude, 18,5 milipascal, perfeito? Então já temos várias informações que a ondinha já está dando aí. Aí eu vou perguntar, ó, sabendo que o experimento é realizado nessa temperatura, qual a velocidade do som no local? Lembra lá no começo do texto? Eu mostro lá como calcular a velocidade do som em função da temperatura, né, ambiente. Perfeito? Pergunto, qual a frequência e o comprimento de onda do som? Lembra que aqui no gráfico você consegue saber qual é o período da onda? Tempo para uma oscilação? Sabendo o período, você sabe a frequência, né? Então tá aí a segunda. Comprimento de onda. Lembra da relação fundamental? V igual a lambda vezes F? Isso vale para qualquer onda, inclusive para onda sonora, evidentemente. Se você já sabe qual é a velocidade, qual é a frequência, calcula-se o lambda, comprimento de onda.
Depois, escreva no Sistema Internacional, né, as unidades todas do Sistema Internacional, a equação para essa onda sonora. Explique como você obteve os valores que vai utilizar, né? Qual é a equação da onda? Veja que é uma onda perfeitinha, é uma onda pura, é uma onda senoidal, né? Então a gente já viu como escrever a equação de uma onda senoidal, lembra? Ontem na aula de ontem a gente mostrou isso. Pressão é amplitude seno de kx menos ômega t, supondo que a constante de fase seja zero, né? Para ondas sonoras, quando emitidas por uma única fonte, você pode adotar a constante de fase igual a zero. Só faz diferença quando você estiver comparando duas fontes no mesmo local. Aí pode ser que uma tenha uma constante de fase diferente da outra, essa diferença é importante. Mas para uma fonte só, você pode adotar constante de fase φ0 igual a zero. Certo? Quem é o K? Lembra? Deixa eu voltar com você aqui. Quem é o K? Você se lembra? O K é exatamente número de onda. E o número de onda é 2π sobre lambda. Você já tem o lambda lá da primeira parte. E o ômega? 2π sobre o período. Você também já tem. Portanto, tudo prontinho aí para você. Estou olhando o chat, tudo tranquilo ali, ninguém mandou nada. Então, os dados todos para você montar a equação da onda estão aí disponíveis. Muito bem? Então, voltando lá no enunciado com você. Obtenha a intensidade do som gerado pelo lobo. Adote Rho do ar, tá? Densidade do ar nas condições aí do local. Vamos voltar lá? Olha aí. Ó. De que depende a intensidade da onda sonora? Quadrado de sua amplitude. Você já tem essa amplitude lá do gráfico. Rho do meio, no caso é o ar, também já temos. Velocidade de propagação do som no ar também, você acabou de encontrar. Então tá tudo prontinho. Lembrando, gente, veja lá, ó. Ops, devagarinho para você não ficar tonto aí. Cadê? Onde é que eu coloquei? A unidade, tá? Mas eu já disse para você, só para não rodar demais o texto, essa intensidade I, lá mais acima eu falo disso, tá? É medida em watt por metro quadrado, tá aqui, ó. Legal? Então, a unidadezinha de intensidade é o watt por metro quadrado. Então, aplicar a relação direto não tem maior mistério. Número 5, veja aí. Responda e explique. Se o microfone for posicionado a uma distância 3D do animal, qual será o nível... Ah, tá, pulei uma. Número 4. Determine o nível de intensidade sonora. O N, decibéis. Repara que nesse item você acabou de encontrar o valor da intensidade I. Certo? Captada pelo microfone lá que está recebendo a onda sonora emitida pelo lobo. Olha lá, ó. Você já conhece o I aqui, ó, tá vendo? A intensidade do som em watt por metro quadrado. Como calcular o N? Nível de intensidade em decibéis. Só substituir. Lembrando que zero, limite, limiar de audibilidade, é sempre constante a esse valor aqui. Então, basta substituir, tranquilo, você vai encontrar o número de decibéis. Aí sim, então, o item número 5 dessa questão. Se o microfone for posicionado a uma distância 3D, qual será o nível? Então, ó, você já tem o nível para a distância D. Se triplicar a distância, lembra lá como é que a intensidade diminui com a distância? Inverso do quadrado. Então, tranquilo, é só aplicar a proporçãozinha inversa aí. Na sequência, vê lá. Questão 3, também aplicando as ideias do texto 2, né? Do textinho anterior, do texto 1, na verdade. As normas de segurança do trabalho recomendam o uso de proteção auditiva para trabalhadores expostos durante um dia de trabalho, olha lá, a um nível igual ou superior a 85 decibéis, certo? Então, se no local o nível de intensidade sonora for esse ou maior, o cara tem que, obrigatoriamente, por lei, usar proteção auditiva. Então, a figurinha aqui, ó, figura o gráfico número 6. Deixa só eu ajeitar aqui o meu. Vamos ver se ele para quietinho. Então, esse gráfico mostra o que pra gente? Olha aí. O nível sonoro em decibéis, certo?
no eixo Y, e no eixo X a distância até uma determinada fonte, tá? Que fonte é essa? Uma britadeira. Então lá na obra tem um operário que está utilizando a britadeira e já fizeram a modelização disso e avaliam o seguinte, ó. À medida que se aumenta, obviamente, a distância da fonte, como a gente já comentou, a intensidade cai, né? Basicamente com o inverso do quadrado, né? Quase. Então, vê lá, para 10 metros você tem um nível de decibéis, para 20 metros outro, etc. Então, te dá essa relação, essa dependência do nível sonoro com a distância. Então, considerando os dados do gráfico, qual a distância mínima da britadeira? A que distância mínima eles podem permanecer, os operários, sem proteção? Então, a norma legal é essa aqui, ó. Sem proteção até 85 decibéis. O que você vai fazer? Vai no gráfico, ó. 85 decibéis. Tem a distância? Então, prontinho, consulta direta do gráfico. Calcule a intensidade do som emitido pela britadeira a uma distância de 50 metros. Ó, você sabe a intensidade a 10 metros. Então, você sabe a 50 também, né? Na verdade, a 50... Espera aí, voltando aqui. Fiz confusão. Eu estou pedindo na letra do número 2 para calcular a intensidade do som. Intensidade é o I, em watts por metro quadrado. Aqui a gente tem o N, decibéis, né? Então, na verdade, eu sei achar para 50 metros qual é o N, tá vendo? 70 decibéis. E eu estou perguntando, não é o N, é a intensidade, número de watts por metro quadrado da intensidade do som que chega nesse local a 50 metros. Então, voltando lá, cuidado para você não ficar tonto aí. Vamos lá. Vou ter que voltar aqui, aqui, ó. Legal? Então, olha aí, número 4. Você tem o N, né? A lei lá estabelece, ou melhor, para 50 metros já estava mostrado lá no gráfico, acho que 75 decibéis, né? Então, você já conhece o N. Ele é 10 log de I sobre 0. Você vai ter que achar o I, a intensidade correspondente àqueles N igual a 75. Então, é só aplicar de novo a relaçãozinha aqui, né? Só que dessa vez você vai ter que isolar o I que está dentro do logaritmo, né? Então, pensa aí um tiquinho, não é difícil, né, de fazer. É aplicação direta para achar o I em função do N, né? Tá vendo lá, ó? Para 50 metros, eu sei qual é o I, 70 na verdade, decibéis. Então, o N é 70. Aí substitui na relação 4 para achar o I correspondente. Número 3. Uma máquina perfuratriz emite, nas ocasiões 1 e 2, os sons representados de forma aproximada por esses dois gráficos aí. Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui. Então, vê lá. Temos aí dois gráficos de ondas produzidas por um dispositivo mecânico lá, né? Uma perfuratriz. Então, são ondas de pressão. Olha aqui, ó, pressão em milipascal. E, de novo, nós temos o tempo em milissegundos. Tá vendo? Duas ondas. Então, temos uma ondinha que se repete mais, que é a número 1, de menor amplitude. E temos uma onda que se repete menos, de maior amplitude, que é a número 2. Certo? Então, são dois sons que o aparelho lá executa em instantes diferentes. Aí, perguntinha. Qual é a frequência do som mais agudo? Pensa aí, né? Você sabe achar período aqui? Claro que sabe, ó, né? É um gráfico onde o eixo horizontal é tempo. Você consegue achar o tempo de uma oscilação completa, né? De um ciclo completo da onda. Então, tendo o período, você tem a frequência. Aí você vai ter que pensar qual desses dois aí é o som mais agudo. Aí tem que lembrar da relação entre frequência, grave e agudo, lá do começo, né? Um deles tem maior frequência que o outro, certo? Então estou perguntando qual a frequência do mais agudo. Segundo itemzinho B aí, obtenha a intensidade do som mais grave e o seu correspondente nível de intensidade. Lembrando, né, gente? Tem I e N. Eu estou perguntando os dois. Como é que você calcula o I? Volta lá na relaçãozinha. Vai ficar tonto um pouquinho aí de novo. PPP. Olha lá. Aqui é o N, né? Olha a intensidade, número 3, certo? Então, você precisa da amplitude que tem lá no gráfico, Rho e velocidade do som, que são constantes, são dadas. E o N de novo aqui. Ops.
Legal? Tá vendo? Ó, RO e V dados. Então, é uma aplicação disso que estava no texto 1. As questões seguintes dependem do texto número 2, né? Nesse caso aí, a questão 4. Texto 2, o efeito Doppler. O famoso efeito Doppler. Olha só essa imagem que interessante do ponto de vista físico, né? Você já deve ter percebido isso aí no seu dia a dia. Uma moto em alta velocidade está passando por uma avenida, certo? E duas pessoas estão aí próximas, né? Uma A e outra B. Repara que a moto está se aproximando de A e se afastando de B. Aí foi tirado, digamos, se a gente pudesse fazer isso, uma foto das frentes de onda nesse instante, num determinado instante. Essas frentes de onda aqui, ó, são as regiões de compressão. Lembra? Então temos compressão, rarefação, outra compressão, outra rarefação, tá? Então nesse diagrama de ondas a gente representa só as regiões de compressão porque são mais simples de representar, justamente porque, como você lembra de ontem, é a região do espaço onde a concentração naquele instante das moléculas é maior, né? Está mais denso. Tá? As frentes de onda são as regiões de compressão, né? A distância entre duas regiões de compressão, como você lembra de ontem também, é o lambda da onda. O que dá para perceber de cara olhando para esse diagrama? Repara só, essa pessoa aqui, ó, veja o lambda do som que ela está percebendo, está chegando nela, né, no seu ouvido, no caso, nesse instante. Olha o lambda do som que está atingindo a pessoa B. São diferentes. Esse som que chega percebido pela pessoa A tem comprimento de onda menor. O que chega na pessoa B, comprimento de onda maior. Ora, comprimento de onda para um local em que a velocidade é a mesma, seja para a esquerda ou para a direita, o som tem a mesma velocidade. Olha lá. Se o lambda é diferente, lembra dessa relaçãozinha fundamental? A frequência é V sobre lambda. O V é o mesmo no local. V do som, claro. F é inversamente proporcional a lambda. Isso significa que essa pessoa A, repara, num dado momento ela vai receber mais frentes de onda por segundo do que a pessoa B. Em outras palavras, a frequência captada por esse observador é maior do que por essa observadora. Frequência tem a ver com o quê? Altura do som, se ele é grave ou agudo. Isso significa que para essa pessoa A, o som produzido pela moto e seu motor parecerá um som mais agudo. E para a pessoa B, nesse instante, o som que vem da moto parecerá mais grave. Ou seja, quando um observador percebe um objeto em movimento, em relação a ele, a frequência que ele capta do som pode variar, né? Mais agudo ou mais grave. Em geral, se aproximando de você, você percebe, o som fica mais agudo. E quando a fonte se afasta, mais grave, né? Então, é uma percepção que no dia a dia você já deve ter tido. Isso é chamado efeito Doppler. Muito bem, para as aplicações concretas do efeito Doppler, o que a gente utiliza? No caso aí de situações como essa que eu acabei de mostrar, a relação número 5, ó, tá vendo? Aqui me dá a frequência captada pela pessoa, seja A ou B. F0 é a frequência real que o som da moto tem. Por exemplo, é a frequência que o motoqueiro está percebendo, porque não há movimento relativo entre ele e a moto. Ele está sobre a moto, né, andando junto com ela. Vs é a velocidade do som no ar no local e Vf é a velocidade da fonte. Nesse caso é a moto que está em movimento. Tá? Então é assim que a gente calcula a frequência aparente. Tudo isso aí eu estou discriminando, explico cada um desses termos e comento um outro aspecto muito, mas muito interessante. Que esse efeito Doppler também pode ocorrer com ondas eletromagnéticas, na verdade com qualquer onda, né? Em particular com as eletromagnéticas também, como a luz, como as ondas de radiocomunicação e etc. Só que aí, como elas têm uma velocidade muito grande, velocidade c, que é a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ó, normalmente. Então, a gente teria que usar a relatividade, teoria da relatividade, para poder calcular essa frequência. Um resultado lá da teoria da relatividade é esse, relação 6. Tá? A mudança de frequência captada para uma onda eletromagnética é dada por essa expressão.
Relativamente simples, ó. Velocidade da fonte sonora, né, que está se movendo, C é a velocidade da luz, e F0 é a frequência real da fonte para um observador em repouso, tá bom? Com essas informações, eu peço para resolver questãozinha 4. Aí eu coloco os dados lá relativos àquela figura da moto e das duas pessoas, tá? Eu digo qual é a frequência original emitida pelo motor da moto, né? E a moto como um todo, medida lá pelo motoqueiro, né? Que está em repouso em relação a ela. Qual é a velocidade dos observadores? Ou melhor, a velocidade da moto em relação aos observadores é 30 metros por segundo, certo? Velocidade do som no ar. E quero saber qual é a frequência medida pelo observador A e pelo B. Nesse caso, voltando lá, devagarinho, olha lá. Relação número 5, tá vendo? Observa que nessa relação 5 nós temos dois sinais. E sinal aqui tem a ver com o sentido relativo, né, da propagação. Perfeito? Pode ser mais, pode ser menos. Quando usar um e outro, eu digo aqui, ó, tá vendo? Usa-se sinal menos para o caso em que a fonte se aproxima do observador. Lembra lá que ela está se aproximando do rapaz A? Então, para calcular a frequência que ele detecta, você vai usar sinal menos. E usa-se mais quando a fonte se afasta. Viu lá que ela está se afastando da moça, a moto? Então, para calcular a frequência que aquela observadora, a moça, percebe, vai usar o sinalzinho correspondente mais. Na sequência, uma aplicação também que você já deve ter visto aí no seu dia a dia, né? O famoso radar, né? Então está o carro de polícia e um veículo em altíssima velocidade, né? Então, para ver se multa um indivíduo ou não, envia-se uma onda de radar, que é uma onda eletromagnética, ela é refletida no automóvel e volta para a viatura, volta, na verdade, para o dispositivo, né? Que é um radar de mão, certo? Então, conforme a frequência de retorno dessa onda, é possível saber a que velocidade o automóvel está, certo? Usando exatamente a expressãozinha Doppler que está aqui, ó, que eu acabei de comentar. Cadê? Olha lá. Perfeito? Então, o radar móvel, ele mede essa variação de frequência ΔF, que é chamada aí, em inglês, cadê aqui? Aqui, ó. Aqui, ΔF é chamado de Doppler Shift, certo? É a variação de frequência causada pelo efeito Doppler, tá? Então é o que o dispositivozinho do radar mede. Assim que a onda refletida no automóvel volta, ele registra quanto que é esse ΔF. Conhecendo o ΔF e a frequência original do radar que foi enviada, né? Velocidade da luz é constante, você sabe, você vai descobrir qual é a velocidade da fonte. A fonte, nesse caso, é o automóvel que mandou a ondinha de radar refletida de volta, né? Então é só aplicar lá. Olha os dados aí, tá vendo? Aqui, ó. O dispositivo envia uma onda eletromagnética de frequência 25 giga, tá? Gigahertz, tá? Mega é 10 a 6, depois giga, né? 10 a 9 Hz, tá? Esse é o F0. E o aparelho mede, então, o Doppler Shift, quando a onda volta refletida pelo automóvel, de 5 kHz. Cuidado aqui, tá? Aqui é giga, 10 a 9, aqui é quilo, 10 a 3. Então, transforma a potência de 10 corretinha aí. E a velocidade da onda eletromagnética, a mesma da luz, nesse caso, né? Se propagando no ar, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Legal? Aí eu quero que você descubra qual é a velocidade do veículo. Portanto, aplicar lá a relaçãozinha número 4 direto. Perfeito? Texto 3, as duas últimas, tá vendo? Então, esse textozinho trata das chamadas ondas estacionárias. O que acontece se uma fonte começar a produzir onda transversal numa corda, por exemplo, certo? Ah, mas isso nós já vimos. Só que tem um detalhe, ó. A nossa corda não tinha fim. Essa tem. Tá vendo que ela está presa aqui? O que vai acontecer? Esse pulsozinho vai incidir aqui e vai voltar. Mas quando ele volta, a pessoa já emitiu outro. Significa que dois pulsos vão se encontrar no mesmo lugar. Isso é o que a gente chama fisicamente de interferência. Interferência é o fenômeno que ocorre quando dois ou mais pulsos, duas ou mais ondas se propagam no mesmo local do espaço, né? E aí, isso vai gerar uma forma de vibração específica da corda, enquanto estiver acontecendo isso.
pulsos indo e pulsos voltando. Eles vão dar um efeito resultante muito legal para o movimento da corda. É o chamado padrão de vibração. E esse padrão de vibração depende da frequência com que a pessoa estiver balançando a extremidade da corda, tá bom? Aí aqui eu coloco 2 vídeos para que você assista, vídeos curtinhos, tá? Vídeo de 2 minutos, nem tanto, cada um. Exatamente para ter a parte experimental disso, tá? Eu não gosto de colocar, antes que vocês vejam o mundo real, uma representação do que acontece com a corda quando essa interferência é produzida. Tá? O desenho é estático, ele não mostra a vibração da corda. Por isso que é interessante do ponto de vista físico, olha só. Você assistir esses 2 videozinhos que mostram 2 experimentos e aí você vai perceber o movimento das partes da corda para entender que resultado de interferência houve. Aí eu coloco a informação, tá vendo? Olha aí. O que essa imagem diz para você? Você está vendo a corda parada, e 8, né? Tá vendo um 8 aqui, um 8 e mais um pedaço, 2 8s, né? Isso significa o quê? Na verdade, gente, a corda está vibrando, tá vendo? Ela forma uma barriguinha aqui e depois todos os pontos se deslocam, ela vai para o extremo oposto. Agora olha que legal aqui. Dependendo da frequência com que você balança a extremidade da corda, pode acontecer de um ponto aqui no meio não se mover, hora nenhuma. É um chamado nó. Exatamente porque parece que a gente amarrou aqui. Nó. Essa parte vibra, são ventres. Se você triplicar a frequência, olha lá o que vai acontecer. Vão aparecer 2 nós no experimento. Por isso que a gente só acredita vendo. Tá? Você vai ver isso acontecer no mundo real exatamente nesses 2 vídeos aqui. Legal? Significa então que em alguns locais a onda se reforça, que a gente chama de interferência construtiva, locais onde a corda vai vibrar, e há um local, ou 2, ou 3, ou 4, que são os nós, onde ela não vibra. Esse pontinho aqui não vibra. Ele está em repouso o tempo inteiro, exatamente porque uma crista está anulando um vale, né, que chegam nesse local, certo? Quais as frequências para eu produzir cada um desses harmônicos, como a gente chama esse tipo de vibração? Olha lá, para o primeiro harmônico, para essa maneira da corda vibrar, F1 é V sobre 2L. L é o comprimento da cordinha aí, tá bom? Caso você queira produzir o segundo harmônico com 2 ventres vibrando, olha lá, V sobre L. Caso a gente queira 3 ventres, 3V sobre L. Queira 4V sobre L e assim por diante. Essas informações estão aí no textinho, né? Aí, que legal, veja lá a aplicação, tá? Olha lá. Vamos aplicar isso para o som da corda do violão, né? Em qual modo de vibração funciona a corda do violão? Evidentemente que não é esse, que seria o 4º modo de vibração, não é esse que é o 3º, não é esse que é o 2º. A corda do violão vibra nesse, certo? Ela tem o que a gente chama de frequência fundamental. Então, para calcular a frequência com que a corda do violão vibra, essa é a expressão, ó. Velocidade. Repara que não tem VS aqui não, tá? Isso é a velocidade do pulso na corda elástica, tá bom? Não é a velocidade do som. Dividido por 2L, L é o comprimento da corda do violão. Então, volta lá. Olha lá que legal. Tá vendo? Então, uma das cordas do violão tem 60 centímetros de comprimento. Tá? Beleza. Daqui a pouco a gente volta na outra parte. Primeiro, uma relação que a gente já tem anunciado aí há tempos. Agora é hora de você mostrar que ela é verdadeira. Lembra que eu já disse que a frequência, que a velocidade de propagação dos pulsos de uma corda elástica depende de 2 elementos, basicamente? Lembra lá quais são? Ó? Tração na corda, que é esse F aí, força de tração na corda, e μ, que é a densidade linear de massa da corda, ou seja, quanto de massa por comprimento a corda tem. Quilogramas por metro ou gramas por centímetro, né? Tanto faz. No sistema internacional, você vai usar quilograma por metro. Isso o fabricante da corda fornece. Então, quando você vai trocar a corda do violão, tem lá o μ de cada uma das cordas. Aliás, esse μ para as cordas é diferente. Lá no videozinho de ontem, você percebeu uma corda mais grave e uma mais aguda, né?
E se você pegar nas cordas do violão, mesmo quem nunca manuseou aí o instrumento musical, vai ver. Uma é mais grossa, mais densa e outra mais fininha, né? Exatamente para quê? Olha que legal. Para que a velocidade dos pulsos na corda seja diferente. Ah, bom, então a que tem menor densidade, nela os pulsos têm maior velocidade. Exatamente. E vice-versa. E isso vai afetar o quê? Olha que legal, voltando lá. Ó. Olha lá, tá vendo? Vai afetar a frequência com que a corda vai vibrar. Ah, e daí? Essa frequência é a mesma com que o ar aqui vai ser empurrado. Lembra? Compressão e rarefação. Então, se essa corda estiver vibrando com a frequência de 20 Hz, o ar aqui vai vibrar com a frequência de 20 Hz. Será a onda sonora produzida. E ela depende da velocidade dos pulsos na corda, né? Diretamente proporcional. Olha lá que legal. Portanto, se você souber qual é a velocidade numa determinada corda de violão, lá com a relação 6, você sabe qual é a frequência em Hertz, qual é a nota musical que aquela corda vai emitir, tá? Pois bem, aí nesse primeiro item eu peço que você mostre de uma maneira informal, vê só, não é uma dedução propriamente dita, tá? Mas é um argumento físico-matemático válido para provar que essa relação é verdadeira. Aí eu te dou a dicona aqui. Ó. Desenvolva em termos das unidades do sistema internacional o quociente F sobre μ. Ou seja, olha aí, substitua as unidades dessas duas grandezas. Bom, F é força, Newton, e o μ, quilograma por metro. Então você substitui aqui, ó, substitua as unidades, certo? Newton por quilograma por metro. Bom, aí agora você vai ter que fazer as simplificações. Como assim simplificação? Ó, metro é unidade fundamental, quilograma também. Não tem como simplificar nada. Mas Newton tem, lá da Física 1, né? Voltando com você aqui rapidinho. Lá da Física 1, lembra qual a definição do Newton? Newton é força. Massa vezes aceleração. Ah, então o Newton que aparece ali no numerador é o quê? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Como você já tem embaixo quilograma e metro, voltando lá. Como você já tem aqui ó, no μ quilograma e metro, vai dar para simplificar. Então eu peço aí, ó, faça as simplificações. E detalhe, no final da simplificação, só vai sobrar metro e segundo, tá? O que sobrar já vai dizer para você qual a relação de F sobre μ com V. E aí, você vai enxergar que a relação válida é essa aqui, tá bom? Então é só isso, nada de misterioso. Número 2, a chamada corda Lá de um certo violão, deixa eu deixar aqui, tem 60 centímetros de comprimento, possui massa 12 gramas, está sob tensão de 800 newtons. Tá vendo? Então temos todos os elementos para calcularmos quem? Tensão nós temos 800 newtons, o F. Massa e comprimento da corda você tem, então você tem o μ, você pode achar o V. Velocidade dos pulsos nessa corda, tá bom? É exatamente o que eu pergunto aqui. Só cuidado com as unidades, tá? Põe tudo no sistema internacional. Grama, centímetro. Então tem que botar em quilograma e em metro. Letra B. Ao dedilhar-se essa corda, qual a frequência fundamental do som que ela vai emitir? Aí a gente vai voltar lá no modo de vibração. Olha lá. Então, o som fundamental que uma corda de violão produz vibra desse jeito aqui. A corda vibra, né, dessa forma. Nesse caso, qual que é a frequência? V sobre 2L. Você tem o V, tem o L, já calculou a frequênciazinha de vibração fundamental dessa corda que está indicada aí. Que mais? Beleza, então já fez esse. Vamos para o próximo. Olha lá. Responda e explique. Se o violinista fixar o dedo no traste indicado na figura 12, o som fundamental será mais agudo ou mais grave que o que você calculou antes? Você calculou uma frequência antes da corda que é a mesma que terá o ar próximo dela, né? Olha lá. Pessoa já viu fazendo as pestanas da vida? Olha lá, né? Então o indivíduo vai fixar o dedo aqui, os dedos, né?
E aí, qual a parte da corda que vai vibrar? O objetivo de fazer as posições é exatamente isso. Como é que você muda o som? Você tem que mudar alguma característica da frequência. Olha lá. Veja lá. O que você pode mudar aqui? Ó? Você pode mudar a velocidade dos pulsos na corda? Não pode, porque ela depende da força de tração. Até pode, né? Mas depois que você afinou o violão, não tem como mais mudar esse V. Né? Que você não tem como mudar a tração toda hora, certo? Então você só pode mudar o comprimento. Olha que legal. Comprimento da corda que está vibrando, ou da parte dela que efetivamente vibra. Tá vendo que interessante? Então as posições fazem diminuir o comprimento para aumentar a frequência. Olha lá que legal. Que é o que a pessoa está fazendo aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente fixa essa parte da corda, olha lá, a outra parte está fixa aqui. Então o comprimento efetivo que vai vibrar agora, o L efetivo é esse, ó, né? É de quanto? 48 centímetros, né? Não, isso, 48 centímetros, né? Menor que os 60 se você fizer uma posição segurando aqui, né? Ou nenhuma posição, tá bom? Então, diminuindo o comprimento, a frequência aumenta, tá? A nota fica mais aguda, como você já deve ter percebido por aí. Repara de novo os tocadores de viola, que é isso que acontece. Então, o que eu pergunto aqui. Depois, por fim, questãozinha número 6. Uma aplicação industrial, tá? Você pode produzir uma onda parecida com aquelas lá que eu mostrei na figurinha, com um ventre, 2 ventres e tal, uma onda estacionária, dentro de um material qualquer, basicamente. Pode ser um sólido, pode ser madeira, pode ser rocha, tá bom? Ou até mesmo dentro de um tecido humano, né? Uma cavidade, etc. Então, isso é feito não com qualquer onda, porque você precisa, você viu lá, de uma frequência característica para fazer cada um daqueles modos de vibração. Então, aqui no caso, é um material sólido, né? Por exemplo, concreto ou madeira. E a frequência tem que ser alta. Então, usa-se ultrassom para isso, né? Então, uma onda de ultrassom produzida aqui, ela reflete nessa parte, a onda continua vindo da esquerda, as duas se encontram e produzem esse padrão de vibração, tá? Aí eu informo que uma das maneiras de investigar propriedades do material, concreto, madeira ou outro, é descobrir qual a velocidade de propagação do som aqui dentro. E uma maneira indireta de fazer isso é analisando essa ondinha que se forma, tá? Essa onda estacionária aí dentro. Aí eu falo que o comprimento da amostra é 6 milímetros, que está sendo analisada. Aí eu pergunto, primeira coisa, olhando o perfil dessa onda estacionária, responda qual é o valor do seu comprimento de onda, qual é o lambda da onda original, porque na verdade são duas, né? Sempre tem uma indo, outra voltando. Isso que você está vendo é o resultado da ação comum das duas, que a gente chama de interferência. Mas se eu der uma fotografada, eu vou ver só uma. Se eu fotografar, eu vou ver isso aqui, ó, num dado instante, tá vendo? Certo? Olha lá que legal. Então, isso aqui me dá o comprimento de onda. Na verdade, o que eu tenho aqui? Ó? Uma crista, um vale, outra crista, outro vale. Então, quantos lambda eu tenho aí? Você sabe, né? Então, pronto. O total aqui é 6 milímetros, já descobri o lambda. Sabendo que a frequência do som, na verdade, do ultrassom, né? É 0,15 o quê? Mega, milhão, tá? 10 a 6 Hz. Qual é a velocidade do ultrassom? Aí, que beleza. O lambda você acabou de achar. Frequência você tem. Lembra da relação fundamental? Então, vou até voltar com você aqui. Lembra da relação fundamental? V é lambda F. Vale para qualquer tipo de onda. Ultrassom, som, onda eletromagnética, onda na água, etc. Tá? Transversal, longitudinal, para todas, V igual a lambda F. É a relação base fundamental. E aí você descobre a velocidade do ultrassom, nesse caso, com esses dois dados. Muito facinho, muito tranquilo. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e bons estudos. E se não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe o seu like, compartilhe e a gente volta na próxima aula.